Assim está escrito na palavra de Deus: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Repito, em verdade vos digo que não vai passar esta geração madissal sem que todas estas coisas aconteçam. Quem entendeu, diga amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Isto, glória a Deus. Olhe para mim. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. Já não é mais segredo a ninguém que os sinais estão se manifestando, e a força dos sinais tem crescido de maneira sobrenatural e estrondosa. Vocês puderam acompanhar, jovens, por esta semana, por exemplo, algo que aconteceu na Terra Santa, e mais uma vez um grito foi dado à igreja de que Jesus está voltando. Verdade é que quando nós olhamos para os sinais do arrebatamento dentro da Bíblia, nem todos os sinais que se manifestam são para a igreja. Existem sinais que são só para Israel, e existem sinais que são apenas para a terra. Então existem três grupos a quais os sinais são direcionados. Os sinais a quais são direcionados para vocês estão nesse capítulo 24 até o versículo de número 14. Até ali você vai ver guerras, rumores de guerras, terremotos. Você vai ver esfriamento do amor, perseguição aos cristãos, fome. E todas estas coisas sempre aconteceram na face da terra. Mas quando Jesus vai falar acerca destes sinais para a igreja, ele não estava dizendo que iria se iniciar quando estivesse perto de voltar, não. O que ele estava falando era como o princípio de dores de um parto, de uma mulher que está para dar luz. Ou seja, vocês sabem que quanto mais próximo uma mãe está de dar à luz, mais perto fica da criança nascer, as dores do parto aumentam e o tempo entre as contrações diminuem. E é isso que Jesus estava falando acerca dos sinais para a igreja. Ele não estava dizendo que ia surgir guerra, porque sempre teve guerra desde o princípio. Ele estava dizendo que quando estivesse perto de voltar, o nível das guerras aumentariam e o tempo entre elas diminuiriam. Ele não disse que surgiria fome quando estivesse perto de buscar vocês, não. O que ele estava dizendo é que a fome ia aumentar de uma maneira absurda e o tempo entre uma fome e outra iria diminuir. E isso vale para todos os sinais até o versículo 15 de Mateus 24. Ou seja, quando nós vemos terremotos, maremotos, perseguições, Jesus não está falando que vocês são especiais e que isso acontece só com vocês, não. Antes mesmo de Jesus vir à terra no seu ministério terreno, já aconteciam estas coisas. Só que o sinal que ele deixou para vocês e que vocês devem ficar atentos não é guerra, não é rumor de guerra. Nós vimos esses dias pessoas desesperadas, dizendo: meu Deus, agora que estourou a guerra em Israel, Jesus vai voltar. Oh, minha filha, Jesus está dizendo que vai voltar desde quando pisou na terra 2000 anos atrás. Não é guerras e rumores de guerras que definem a data da volta de Jesus ou o tempo em que ele iria voltar. E foi ele quem falou, não fui eu. Ele deu uma ordem para vocês. Ele não estava pedindo, ele estava mandando: não vos assusteis com guerras e rumores de guerras. Se você olhar para pessoas que estão fora da presença de Deus, o coração delas está estremecido cada vez que elas olham para uma guerra estourando, um rumor de guerra acontecendo, uma crise que acontece na terra, uma fome que assola um país, uma perseguição que se levanta contra um povo. Mas o que Jesus deixou claro a vocês no versículo 15: então este evangelho que vocês estão segurando aí na tua mão será pregado em todo mundo. E só então, depois que isto aí for pregado em todo mundo, é que virá o fim. E é tido este momento como o toque da última trombeta para a igreja. Porque dali para frente, todos os sinais que acontecem não são mais para vocês, é para quem estiver na terra. É por isso que você vê estrela cair do céu, o mar se tornar em sangue, as guerras aumentarem em um nível tão desproporcional que a raça humana quase toda será eliminada. 1/4 da raça humana vai morrer. Com carinho, olha aqui no meu olhão, isso é para quem ficar na terra. Porque enquanto a madeira de Deus, que é a ira de Deus, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos,
estiver comendo solto na terra, eu creio, e eu sei que vocês creem também, que toda esta juventude de milhares de jovens, e todos esses que estão aqui no altar comigo, vai estar lá no céu, nas bodas do Cordeiro, cantando aleluia e glória para toda a eternidade. E eu vou repetir porque a maioria entendeu. Vou dar uma nova chance para quem ainda está pegando a fiação no ar. Eu não estou dizendo para vocês que 7 selos, 7 trombetas, 7 taças é para a igreja, não. Isso é para quem ficar na terra por causa da ira de Deus. Por isso que os sinais que estão acontecendo agora ainda não são a ira de Deus caindo na terra. São coisa de homens contra homens e natureza contra homens. Quer ver? Guerra é homem contra homem, fome entre homens, perseguição, homem contra homem, rumores de guerras, homem contra homens, terremoto, natureza contra homem, maremoto, natureza contra homem. Deus ainda não meteu a mão na terra. E com carinho, se já está difícil sem a madeira da ira de Deus descê-lo, imagina quando ele decidir descer a ira em quem ficar na terra. Isso é tão terrível que em Apocalipse está escrito que as pessoas vão se esconder embaixo das montanhas e vão dizer: nos escondam da ira do Deus Todo-Poderoso que mora lá no céu e está sentado no trono de glória. E se as montanhas tivessem vozes, elas diriam: nós não podemos esconder vocês da ira do Deus que está lá no céu, porque a ira de Deus vai descer na terra. Existem algumas pessoas que dizem que a igreja vai passar na grande tribulação. Com carinho, se você quiser passar, você passe. Se você quiser ficar, você fique, porque eu vou subir no toque da última trombeta com toda esta juventude que está aqui. E eu gosto de pensar isso, porque teologia nenhuma vai impedir a salvação do ser humano. A pessoa pode acreditar que vai ficar na tribulação, mas se a trombeta tocar e ela crê em Cristo, ela vai se encontrar lá no céu com a gente. E a gente vai ver quem não acreditava nisso lá no céu tomando um choque de realidade, dizendo: nossa, eu pensei que ia atravessar na grande tribulação. Mas eu digo a vocês que a teologia não salva eu, não salva tu, não salva ninguém. O que o salva é aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. E a ira de Deus não vai descer na cabeça de vocês por causa de uma coisinha que ele iniciou lá atrás. E para eu falar do porquê que não vai descer, eu quero entrar com vocês dentro de Mateus 24. Porque quando nós lemos acerca da figueira, Jesus está falando desse tempo a qual vocês estão vivendo. A parábola da figueira. Eu sei que você já viu uma árvore e sabe que toda árvore é influenciada pelo tempo. Quando chove, quando dá sol, quando dá chuva. E é engraçado, eu estou olhando para esses milhares de jovens. Eu sei que vocês são inteligentes baianos e vão entender o que eu vou falar agora. Israel marcava as estações do ano pelas árvores. Eles olhavam para as amendoeiras, eles olhavam para as figueiras, e a reação da árvore em cada estação dizia para eles o momento em que eles estavam atravessando naquela terra. Então imagina que eles olhassem para a amendoeira e a amendoeira começasse a botar frutos e folhas para fora. Eles olhariam para a amendoeira e diriam: está saindo do inverno, está entrando na primavera. Quando eles olharam para a figueira e viam a figueira botando folha para fora e galhos para fora, eles diziam: está saindo da primavera que a amendoeira anunciou e está começando a entrar no verão agora. Jesus pegou esse exemplo, olhou para quem estava escutando ele e falou: pois bem, vocês sabem discernir o tempo olhando para a figueira, então saibam que quando eu estiver perto de voltar, assim também será como uma figueira se comportando perto de um verão. E sabe qual é engraçado desta coisa? É que quando sai o verão, a figueira perde as suas folhas, perde os seus ramos. Oh, que todo mundo guardasse isso que eu vou falar agora. Ela fica um bom tempo sem folha, um bom tempo sem ramos. E quem olha para a figueira, pega esse dedão, aponta para ela e diz assim: acabou a esperança, está morta, não tem mais vida, não volta mais. Mas de repente, perto do verão, ela começa a botar seus ramos para fora. Quem olhava para ela dizia: não tem mais vida. Com a mesma boca que dizia está morto, tinha que anunciar: ainda tinha vida aí nesse negócio. E o verão está trazendo a vida de volta. Pois é, dentro da Bíblia, a figueira tipifica Israel. E Jesus está respondendo nesta parábola 2 questionamentos dos discípulos. O primeiro questionamento era sobre o templo. O segundo questionamento era sobre o tempo das coisas que haveriam de acontecer. Quando Jesus olha para a figueira e dá a figueira como exemplo, ele estava dizendo que existiam 2 gerações.
Uma geração ia ver a figueira perder suas folhas, os seus ramos, que é Israel. E em outras palavras, ele dizia: não haverá pedra sobre pedra. Traduzindo, Israel vai deixar de ser nação. E existe uma geração que vai ver Israel deixar de ser nação. Mas existe a segunda geração. A segunda geração é a geração do verão, é a geração da figueira, que vai ver Israel voltar a ser nação, a botar as folhas para fora de novo. Eu sei que vocês gostam de história e sabe que no ano 70, enquanto Cristo estava na terra, depois do seu ministério, Roma invade Jerusalém, destrói o templo em Jerusalém, espalha os judeus pela terra. Naquela hora a figueira parecia estava morta. Aquela hora aquela geração olhou e falou: a figueira perdeu suas folhas, a figueira perdeu seus ramos, não há mais vida. E ficou quase 2000 anos sem ter nenhuma folha, sem ter nenhum ramo. Mas no ano de 1948, agora vocês vão ver a importância que o Brasil tem na história. Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, dentro da ONU, presidiu a Assembleia Geral, que decidiu pela unificação do povo judeu e o restabelecimento do Estado moderno de Israel, inaugurando um novo tempo na história daquele povo. Novamente em 1948, pelo voto e pelas mãos de um brasileiro. Olha como o Brasil foi importante no cumprimento da profecia de Ezequiel 37, 21 em diante, quando Deus fala que ia trazer o seu povo das terras, ia ajuntar e nunca mais ia deixar de ser um povo. Agora você está entendendo o porquê que Satanás tem tanto ódio e raiva do Brasil e está fazendo de tudo para travar o que Deus tem aqui nesta terra. Eu vou chegar lá. Por que Satanás está com raiva? Porque através do voto de um brasileiro, Israel voltou a dar os seus ramos, voltou a dar suas folhas. Aí Jesus pegou esse exemplo olhando para eles 2000 anos atrás. Eu vou ver quem vai pegar esta aqui. E olhando para esses milhares de jovens, e era como se ele estivesse pregando de 2000 anos para cá agora, e dizendo: a geração que viu as folhas caírem já passou. A geração que viu os ramos cessarem já passou. A geração que está vendo as folhas brotarem começou. A geração que viu os ramos frutificarem já está na terra. E eu digo que esta geração não vai passar, entenderam? Sem que todas estas coisas se cumpram. Era lá. Já teve gente que viu Israel lá atrás voltar a ser nação, e Deus já recolheu. Como é que Jesus está falando que esta geração não vai passar? Base para nós é ver quanto tempo dura uma geração biblicamente falando. Existem 3 tentativas ou 3 percepções bíblicas para um tempo de uma geração. Por exemplo, quando você vê a geração de Moisés dentro do deserto, 40 anos. Mas eu vou usar a terceira logo de cara. É quando Deus chama Abraão no canto e fala assim: rapaz, a tua descendência vai ficar 400 anos dentro de uma terra estrangeira, Egito. Depois eu vou lá arrancar eles de dentro e vou levar para a terra prometida. Na verdade, Israel ficou 430, um pouco mais de 400, assim como Deus havia dito, dividido pelas 4 gerações que Deus havia dito. E de fato, o próprio Deus diz que visita até a 4ª geração, tanto em bênção e princípios, quanto em ira. Existe um cálculo e nós não podemos nos basear nisto. Repito, nós não podemos nos basear nisto para marcar dia, mês e hora, porque daquele dia e daquela hora ninguém sabe. Mas foi Jesus quem falou: vocês estão sentindo o calor do verão, então saibam o tempo em que é o verão chegando. Nós poderíamos pegar 430 dividido por 4 e chegaríamos a uma geração de 107, 108 anos. Acrescentando mais o 30 que passou dentro do Egito, chegaríamos então a uma média de 137 anos. Sabe quanto tempo tem que Israel voltou a ser nação? 75 anos. Ainda não bateu 107, ainda não bateu 130. Então nós estamos vendo nesse tempo que pode faltar de 30 a 70 anos para a última trombeta tocar na terra. E qual vai ser o tempo, pregador? Não sei. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. Mas vocês estão sentindo o calor do verão chegar. Vocês estão vendo como a terra tem se levantado contra a igreja. Vocês estão vendo como as ideologias têm tomado conta do globo.
E é engraçado, porque a geração que está passando está dizendo: eu nunca vi isso acontecer que está acontecendo agora. Meus irmãos amados, se está ruim agora, imagina daqui a 10, a 15, a 20, a 30 anos. Eu me arrisco a dizer, meus amigos, que nós estamos vivendo a última geração pelas palavras de Jesus. Então, com carinho, dê uma boa olhada para quem está na tua direita, dê uma boa olhada para quem está na tua esquerda, porque poderia ser agora o toque da última trombeta, e este congresso iria continuar lá dentro da glória. Você ia encontrar esta pessoa lá dentro do céu. Pregador, poderia ser agora? Poderia, mas ainda há algo que está impedindo do toque da última trombeta acontecer. É que Jesus falou que o toque só acontece quando este evangelho for pregado em toda a terra. Cheguei onde queria, agora eu quero começar a pregar e ir falar o que Jesus mandou. Porque se o que está impedindo de Jesus arrebatar a igreja é a pregação do evangelho, seja egoísta não. Mete a mão numa Bíblia e vai pregar, minha filha. Você está atrás. Ei, Jesus, deixa eu falar de novo. Seja egoísta não. Mete a mão numa Bíblia e vai pregar o evangelho. Pregador, não tenho talento para pregar. Engraçado, eu não sabia que a gente pregava só com a boca. Entenderam ali? Vou falar olhando para cá agora. Porque foi Jesus quem falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Se pregar fosse com a boca, como é que quem é mudo iria pregar? Tem gente que não fala, mas está pregando mais do que quem fala. Tem gente que não marcha, mas está pregando mais do que quem marcha. Deus está renovando os altares do Brasil. Estou com preguiça, dá licença, porque tem outro na fila para Deus usar. Estou com vergonha, então, porque tem outro para Deus falar. E vocês já podem sentir, meus irmãos que moram no meu coração, o calor do verão chegando. Que calor é este, pregador? Você já vê que Satanás está se levantando de todo lado, como nunca antes se levantou. Eu vou falar algo aqui que vai chocar. Eu sei que está sendo transmitido, mas essa palavra não é só para a Bahia, é para o Brasil também. Vai chocar. Antigamente, Satanás queria tirar a gente de dentro da igreja. Hoje não. Hoje quer manter na igreja morta. Ele viu que é mais jogo. E assim como Deus tem os seus filhos, Satanás também tem os seus filhos. Há pessoas que dizem até na televisão: todo mundo é filho de Deus. Ó o dedão. Nem todo mundo que está na terra é filho de Deus. Não espere o amor do mundo quando você se posicionar. Igrejas que são amadas pelo mundo tem algum problema. O mundo não ama a igreja. O mundo odeia a igreja, as verdadeiras, e odeia por causa do que há na igreja. Não é por causa de vocês, é por causa do que vocês carregam. O mundo pensa que Jesus ainda é cordeiro. Jesus foi cordeiro 2000 anos atrás. Agora ele é leão. Vocês acreditam que Satanás também tem teologia? Vocês acreditam que Satanás também tem igreja? Satanás também tem profeta. Satanás também tem um povo. Satanás também tem pregações. Satanás também tem influenciado. E tem muita gente que acha que está na mão de Deus, mas está por aí fora na mão de Satanás, desviando muitos do coração de Deus. Pregador, como é que a gente identifica? Bíblia. Jesus falou que um dos sinais seriam os falsos profetas, falsos cristos. É por isso que está escrito, estou indo para o meio do final, é por isso que está escrito: não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do quê? Eu vou falar algo para vocês que vai chocar vocês. Parece heresia, mas não é. Acabei de falar para vocês que pregar não é só abrir a boca. Pregar também está no caráter que você se comporta na frente de outros e se posiciona lá fora. Que tem muita gente gritando que não está pregando como deveria, está pregando com a vida.